Irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nessa oportunidade gravando um vídeo buscando esclarecer um pouco mais sobre a escatologia bíblica. Eu vou falar aqui acerca de profecia de dupla referência. Eu gostaria logo de fazer aqui uma pergunta. Zacarias capítulo 12. É ou não uma profecia de dupla referência? Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal O Renovo da Palavra. Antes de eu entrar fazendo os comentários acerca do nosso conteúdo, eu quero pedir a você, deixa o seu like nesse vídeo. Quanto mais like o vídeo tem, mais a plataforma do YouTube recomenda o mesmo para outras pessoas também assistir. Ok? Estamos combinados? Eu fico muito agradecido a você. Então vamos lá. Profecia de dupla referência. Primeiramente, o que é uma profecia de dupla referência? É uma profecia, gente, que ela tem dentro de si dois eventos. Você não pode perder de vista o fato de ser uma profecia só, mas ela tem dentro de si dois eventos. Então, o capítulo 12 de Zacarias, é o que nós vamos fazer a nossa análise aqui nesse vídeo, é o capítulo em questão. Zacarias 12 é ou não uma profecia de dupla referência? Por qual motivo eu estou gravando esse vídeo? Eu estou gravando porque nós já temos um vídeo aqui no canal onde eu expliquei que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 não é uma referência a nenhum dos generais romanos lá do primeiro século. Inclusive eu vou subir esse vídeo para você aqui. É muito importante depois você ver com calma este vídeo sobre Vespasiano, sobre o cavaleiro do cavalo branco. Aí um dos abençoados aqui do YouTube, desses canais que prega o preterismo radical, aqueles que estão dizendo que Jesus já voltou, que todas as profecias já se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo, ele pegou esse vídeo nosso, colocou lá no canal dele, expôs, e veio na intenção de refutar. Ele tentou refutar, gente. Eu vi o vídeo que ele criou, a capa, o nome do vídeo, Zacarias capítulo 12, versículo 10, em dupla referência. Esse é o título do vídeo dele. Porém, gente, eu estive observando tudinho, ouvindo com muita atenção, ele foi muito respeitoso, não tem problema nenhum pegar os nossos vídeos aqui e analisar nos outros canais sem problema nenhum. Ele foi muito respeitoso, amém, sem problema isso. Mas eu fui ouvindo a tentativa dele de refutar o nosso vídeo. Primeiro você precisa entender o porquê dele tentar refutar. Por ele ser preterista completo, ele sabe que se a múltipla referência das profecias ficar provado, o preterismo vai para o fundo. A vida do preterismo, o que sustenta o preterismo, é a seguinte frase, ó: isso já se cumpriu. Aquilo já se cumpriu. A vida do preterismo é isso. Por outro lado, se você prova que se cumpriu num evento, mas dentro da mesma profecia vai se cumprir em outro evento, acabou o preterismo, eles ficam sem chão. Por essa razão que ele correu, expôs lá no canal dele e tentou refutar. Mas vamos lá. O que eu observei na tentativa de refutação dele, de relevante? Primeiramente, os argumentos dele não se sustentam. Número 1, porque ele afirmou logo de início de comentários que não existe na Bíblia em lugar algum profecia de dupla referência.
Gente, isso é um desastre teológico, alguém dizer que não tem profecia de dupla referência na Bíblia. Agora, o segundo ponto que eu observei como relevante lá nos comentários dele, ele falou que o irmão Gedilson, eu não li o contexto de Zacarias 12, pelo amor de Deus. Como que eu vou gravar um vídeo como esse que eu vou subir para você daqui a pouco sobre o cavaleiro do cavalo branco, não ser nenhum general romano do primeiro século? Como eu vou gravar um vídeo qualquer aqui do canal e não vou ler com muita atenção o contexto de cada assunto? Então, isso aí também não se sustenta. Mas o ponto principal, que é o chamado jogar pedra em cima do próprio pé, foi isso que ele fez. Preterista, gente, é trapalhão. A gente vê, ouve, analisa, vê que eles só fazem trapalhadas. Entenda bem o tamanho da trapalhada que ele arrumou. O maior problema que ele arrumou contra si mesmo na interpretação de Zacarias 12 foi quando ele leu o versículo de número 2. Eu vou ler para você Zacarias 12, 2. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Então o versículo 2 de Zacarias 12 fala sobre um cerco contra a cidade de Jerusalém. Mas aí é que está o maior problema da tentativa dele em refutar o nosso vídeo. Ele disse que este cerco é uma referência à destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Gente, em hipótese nenhuma, Zacarias, no capítulo 12, versículo 2, está falando do ano 70. Mas como assim, irmão Gedilson? Tem certeza que não está falando? Absoluta. E daqui a pouco eu vou te mostrar o próprio Jesus falando que o capítulo 12 de Zacarias não tem nada a ver com o ano 70. O próprio Jesus, ele dá um não bem grandão para esse tipo de interpretação. Querer associar Zacarias 12 com o ano 70. Mas vamos lá. Qual é o coração desse texto? Eu até indico que você faça a leitura em casa, depois com calma, do texto todo. São só 13 versículos. Faça a leitura com calma em casa. Qual é o coração desse texto? É o versículo 10. Então nós vamos analisar agora, primeiro, quem escreveu o capítulo 12? Zacarias, o livro é de Zacarias. O que o profeta fala no versículo 10? Ele fala que, o Messias haveria de ser furado, transpassado. Versículo 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. A pergunta: quando se cumpriu esta palavra de Zacarias? Eu peço até que os preteristas comentem aqui embaixo, são bem-vindos no canal Renovo da Palavra. Quem foi o profeta que profetizou que o Messias seria furado? Comentem aqui embaixo quando que essa profecia se cumpriu. Sabe por quê, gente? Esta profecia de Zacarias se cumpriu em João capítulo 19, do 35 ao 37. Ou seja, na crucificação de Jesus. Um dos soldados romanos, que estava ali ao lado, ele furou o lado de Jesus. Então Zacarias profetizou, e onde se cumpriu? No batismo de Jesus? Na Santa Ceia? Na Ascensão? Não. Se cumpriu na crucificação de Jesus.
É essa daí a dor de cabeça do preterismo. É impossível alguém não concordar comigo que Zacarias profetizou e se cumpriu aos pés da cruz. Mas vem o versículo 2 que o nosso abençoado citou lá no vídeo dele no canal. O cerco ao redor de Jerusalém. E ele disse que este cerco é o ano 70, a destruição de Jerusalém. E inclusive a profecia toda, já que ele não admite a múltipla, a dupla referência da profecia, ele diz que a profecia toda se cumpriu no ano 70, se cumpriu no cerco de Jerusalém. Aí tem um grave problema para o Senhor resolver, abençoado. O soldado furou Jesus na crucificação. Ou o Senhor pega o cenário da crucificação e leva lá para dentro do cerco do ano 70, onde as milícias dos judeus estavam lutando contra os romanos, ou o Senhor pega o cenário histórico da destruição de Jerusalém e traz para dentro, e traz para o cenário da crucificação. Já que o Senhor está dizendo que não é uma profecia de dupla referência, como que o Senhor resolve isso? Porque para ter uma só referência na profecia, o senhor sabe que tem uma separação de pelo menos 40 anos de um evento para o outro. E já falei e vou repetir. O versículo 2, o cerco de Jerusalém, aqui citado, não tem nada a ver com o ano 70. E quem falou isso? O próprio Jesus. E é exatamente isso que eu gostaria de te mostrar agora nesse vídeo. O próprio Jesus garantindo para nós a dupla referência de Zacarias 12 e deixando claro que isso aqui não tem nada a ver com o ano 70. Como é que nós podemos identificar isso? O choro das mulheres. Eu vou seguir a leitura para você. Zacarias 12:10, eu vou alongar um pouquinho mais a leitura, ok? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram. Agora, dobre a sua atenção, por favor. E prantearão choro, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi e as suas mulheres. Segura aí a palavra, mulheres. A linhagem da casa de Natã à parte e as suas mulheres. A linhagem da casa de Levi à parte e as suas mulheres. Vamos lá então. Percebeu que o texto está falando que as mulheres iam chorar? No versículo 10, 4 vezes, Zacarias 12:10, 4 vezes, o texto é muito claro que o choro seria pelo Messias. E chorarão amargamente por ele, prantearão como um unigênito, chorarão pelo primogênito. Enfim, o choro seria pela pessoa do Messias. Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28. Vamos ver agora o que o próprio Jesus falou sobre isso. Lucas 23, versículos 27 e 28, eu vou ler para você. Eu vou ler para os nossos amados e abençoados preteristas radicais. Exatamente o que Jesus falou. E seguiu grande multidão de povo e das mulheres. Lembra bem de Zacarias, hein?
as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Exatamente o que Zacarias falou aqui, que as mulheres iam lamentar. Porém, Jesus, versículo 28, Lucas 23, 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Ué, mas a profecia de Zacarias não é muito clara que as mulheres iam chorar por ele? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus sabia que a cidade de Jerusalém seria destruída, em consequência, a sua morte. Quando ele observou que a profecia de Zacarias, a parte que tange o choro das mulheres, estava prestes a vir à tona, o próprio Jesus mandou as mulheres parar, não chorem por mim. Por que isso, gente? Porque o cerco de Jerusalém aqui não tem nada a ver com o ano 70. O cerco de Jerusalém, no capítulo 12, não tem nada a ver com a destruição do ano 70. Então essas mulheres aqui, elas choraram por quem? Choraram por elas mesmas e por seus filhos. Os judeus disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ora, todo o choro que teve no ano 70, devido à destruição dos romanos, o ai das grávidas, tudo isso foi por causa dos 1.100.000 judeus mortos naquela guerra. Até hoje eles choram lá no Muro das Lamentações. Mas esse choro não é pelo primogênito, como está em Zacarias 12:10. Este choro não foi choro por ele, não foi choro por causa dele. Mas e a profecia de Zacarias? Quando então acontecerá o choro específico por ele? Aí nós vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e você vai perceber com clareza o momento exato em que vão chorar por ele, como está na profecia de Zacarias. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui é o choro por ele, como está em Zacarias capítulo 12. E no ano 70, lá na destruição de Jerusalém, o choro das mulheres aconteceu por causa de quem? De acordo com as palavras de Jesus, em Lucas 23, 27 e 28, foi por causa delas mesmas e também dos filhos. Gente, não tem para onde escapar. Zacarias capítulo 12 é uma profecia de dupla referência. E quem insistir em pelejar contra a palavra de Deus, fica encurralado na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Por que fica encurralado pela palavra de Deus? Porque o Messias foi furado no Calvário e Jerusalém foi destruída, cercada no ano 70. Ou traz o cerco de Jerusalém do ano 70 para o Calvário, ou leva a cena do Calvário lá para o cerco. O que não passa de mais uma grande trapalhada da escola preterista na sua interpretação de Zacarias capítulo 12. Muito obrigado a todos, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa o seu joinha aí, tá? Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!